E hoje eu quero dar início a uma série. Eu quero trazer algumas mensagens sobre esse tema. E hoje vai ser a primeira mensagem, agarrando o espírito da fé. Irmão, você é justo. Justo vive pela fé. Então diga: eu sou justo. Justo vive pela fé. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 13. Então nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre o espírito da fé, nós vamos colocar uma ênfase muito grande a respeito do dizer, do falar, do que você precisa falar. Porque fé, ela opera por esses dois fundamentos que nós vamos ler agora. 2 Coríntios 4, 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Diga: espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Diga: cri, por isso falei. Mais uma vez: cri, por isso falei. Aí o versículo completa dizendo assim: também nós cremos, e por isso também. Então vamos ler juntos agora 2 Coríntios 4, o versículo 13, bem forte, para ver se vocês agora vão engrenar nesse culto hoje com força aqui hoje. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, o espírito da fé, ele opera sobre esses dois fundamentos. O espírito da fé, ele opera dessa forma. Você precisa crer e falar. É assim que o espírito da fé entra em ação. Primeiro passo, você precisa crer. E fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então você precisa, como a primeira parte para operar no espírito da fé, é ouvir a palavra. Você precisa se manter ouvindo a palavra, ouvindo o que Deus está falando, sabe? E quando eu digo ouvir a palavra, eu me refiro a dois aspectos. Você precisa ouvir a palavra que está escrita, sendo ensinada, sendo empregada, ouvir o que a Bíblia diz sobre os temas que ela tem a ensinar você. Mas você também precisa ouvir o que Deus fala no seu espírito, porque tem coisas que Deus vai falar no seu espírito, e essas coisas vão gerar fé em você. Então, você não pode crer além daquilo que você está ouvindo. Você não pode crer, por isso é importante você se manter ouvindo a palavra, porque fé, ela vem por ouvir a palavra. Diga: fé vem por ouvir a palavra. Então você tem que ficar ouvindo a palavra. Se você precisa de cura, ouça a palavra sobre cura. Se você precisa de um rompimento financeiro, se mantenha ouvindo a palavra na área de finanças. Se você não tem conseguido obter as suas respostas de oração, se mantenha ouvindo o que a Bíblia fala sobre oração. Se você tem tido problemas familiares, você precisa se manter ouvindo o que a Bíblia fala sobre família, porque é dessa forma que fé virá até você. Tem outro jeito. Agora, a fé, ela vem por ouvir a palavra. Então você precisa crer, porque faz parte de operar no espírito da fé. Porém, não é somente crer, você precisa falar. Diga comigo: falar. Falar a palavra. A palavra precisa ser falada com a sua boca. Então, o espírito da fé, ele não vai operar na sua vida se você não falar. Não basta você crer somente, é parte do processo, é a primeira parte do processo, mas só crer não realiza as coisas. O que vai realizar as coisas na sua vida é você abrir a sua boca e falar a palavra.
Então o processo de andar no espírito da fé não se completará se você não falar. A palavra precisa ser falada. E Jesus enfatizou isso em Marcos 11, 23. Coloque para mim Marcos 11, 23 na revista corrigida. Tá bom? Revista corrigida. Marcos 11, 23. Isso. Olha só o que Jesus diz. Esse aqui é o texto onde o próprio Senhor Jesus ensina a lei da fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Então Jesus, ele está ensinando como é que você remove os montes. Ele está ensinando como é que você remove os impedimentos, como é que você remove os problemas, como é que você remove as dificuldades. E ele diz que isso vai acontecer quando você disser ao monte. Você não vai remover, a circunstância não vai mudar, a sua situação não vai mudar, se você não disser o que precisa ser dito, falando a palavra. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Diga assim: crê que se fará o que eu digo. De novo, crê que se fará o que eu digo. Então veja que ali em cima no versículo, Jesus fala qualquer que disser. Agora Jesus fala, crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Então veja que o Marcos 11, 23, ele coloca ênfase em falar e não no crer. Jesus fala mais sobre falar do que crer. Você precisa crer com o seu coração, porque faz parte do processo de operar no espírito de fé. Mas se você não colocar mais ênfase no que você está falando, o espírito de fé não vai estar operando na sua vida. Então as pessoas, elas perguntam, elas se questionam: pastor, eu estou crendo, mas as coisas não estão mudando. Porque as coisas não vão mudar somente pelo seu crer, as coisas vão mudar pelo seu falar. Você precisa falar. Precisa haver a confissão, a declaração da palavra. É isso que remove. Então vamos ler juntos Marcos 11, 23, igreja, bem forte. 2, 3 e já. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Diga bem forte: na minha vida, na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu futuro, será feito o que eu disser. Diga de novo: o que eu disser. Não importa o que o diabo está dizendo, o que importa é o que você está dizendo. O diabo, ele pode dizer coisas, mas só vai acontecer na sua vida o que ele está dizendo se você concordar com ele, falando com a sua boca o que ele está falando. Então você precisa, e meu desejo com esses ensinamentos nós precisamos, e eu quero fazer isso nessa noite, colocar ênfase na importância de você falar a palavra. Então as pessoas, elas ouvem o ensino da fé, mas elas são negligentes ou preguiçosas para se disciplinar a falar a palavra. A palavra precisa ser falada com a sua boca.
Você pode estar crendo em cura, você pode estar crendo nas coisas que nós pregamos aqui, você pode estar crendo em prosperidade, crendo para coisas grandiosas, mas só crer não vai trazer a materialização disso. Se você quer viver a materialização disso, você precisa falar o que você está crendo. Diga aí para quem está perto de você, você precisa falar o que você está crendo. Foi isso que Jesus ensinou, gente. O monte, ele é removido quando você disser. Eu sei que popularmente as pessoas dizem assim: a fé remove montanhas, mas não é isso que o texto está dizendo. Porque a fé é do coração, amém ou não amém? A fé é do coração, mas a fé somente dentro do seu coração não vai realizar a obra. A obra de mudança das circunstâncias serão realizadas quando você abrir a sua boca e começar a falar o que você crê. Então nós precisamos enfatizar mais o falar do que o crer. Agora eu quero que você veja comigo Hebreus capítulo 4, versículo 14. Então nossa ênfase aqui como é que você agarra o espírito da fé? Falando o que? A palavra. Falando o que Deus diz na palavra. Enquanto você não falar, irmão, você pode me ouvir ensinar sobre fé até Jesus arrebatar a igreja todos os dias, por 2, 3, 4 horas seguidas, e a sua vida continuar do mesmo jeito, enquanto você não abrir a sua boca, a sua boca, é a sua boca que vai mudar a sua vida. Não conte com a minha boca ou com a boca de alguém para mudar a sua vida. Você tem a responsabilidade de falar o que você crê, para que aquilo que você crê, sendo falado pela sua boca, vai mudar a sua vida. Então você precisa confessar a palavra. Hebreus 4, versículo 14, nós temos essa palavra que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que adentrou os céus. Olha só, conservemos firmes. Diga assim: conservemos firmes. Agora ele vai dizer o que nós temos que conservar firmes. A nossa, diga assim: eu preciso conservar firme a minha confissão. Mais uma vez, eu preciso conservar firme a minha confissão. Eu quero indicar para vocês esse livro, A Poder em Declarar a Palavra de Deus. Este livro eu quero inclusive citar aqui, ler aqui várias partes que vai servir para aquilo que nós estamos falando. Então as pessoas têm dúvida a respeito dessa palavra confissão, porque nós usamos muito aqui na Ebenezer essa expressão, confessar a palavra, e muitas pessoas não sabem o que é confessar a palavra. Então a palavra confissão significa afirmar o que Deus disse em sua palavra. Então o que é confissão? É você afirmar com a sua boca o que Deus disse na palavra dele. Então é confessar a palavra, é dizer a palavra, dizer o que Deus disse, dizer o que Deus disse sobre a sua saúde, dizer o que Deus disse sobre as suas finanças, dizer o que Deus disse sobre a sua família, dizer o que Deus disse sobre todas as áreas da sua vida. Nós devemos não somente nos apegar com firmeza à confissão da palavra, mas também afirmar constantemente aquilo que Deus tem nos revelado.
Você precisa operar em fé o tempo todo, falando a palavra. Eu tenho notado, amados, pessoas em nosso meio, elas ouvem o ensino da fé, ouvem os princípios, mas elas ouvem o ensino da doutrina da fé, elas gostam desse ensino, se familiarizam com esse ensino, mas eles não agarram o espírito da fé. Ainda estão capengando. Sabe, amados, alguns de vocês aqui já me ouvem há muito tempo, já devem ser gigantes na fé. Então, como é que você agarra o espírito da fé? Você precisa se manter falando a palavra. Irmãos, ouça isso. Não espere a doença chegar para confessar a sua cura. Não espere problemas financeiros chegar para confessar prosperidade. Não espere sofrer um ataque do diabo para começar a fazer as suas confissões. O espírito da fé, ele se mantém falando a palavra quando tudo está bem. Você não precisa de um problema, você não precisa de uma doença, você não precisa de uma dificuldade para se manter confessando a palavra. Então o espírito da fé não é somente quando doenças chegam, mas o espírito da fé, ele precisa estar presente para você se conservar curado. Então, o que é confissão? Confissão é você dizer o que Deus disse em sua palavra. É você concordar com Deus. E como é que você concorda com Deus? Falando o que Ele fala. Você concorda com Deus falando o que Ele fala. Diga assim: eu concordo com Deus falando o que Ele fala. Então, apegar-se com firmeza, você conservar firme. Veja, conservar firme. Irmão, desculpa, você não pode ser mole, molenga. Esses dias eu estava no CrossFit. Acredite, eu faço. E era um exercício de levantar a barra. E a barra estava pesada. E quando eu comecei a levantar, meus braços começaram a tremer. E o coach, né? Que agora é chique. Antes era o professor de educação física. Hoje é coach. Ele falou assim: segura firme a barra. Quando eu segurei firme, os meus braços se estabilizaram. Você precisa segurar firme na sua boca aquilo que você crê. Apegue-se com firmeza à sua confissão, dizendo o que Deus disse, até que aquilo que você está crendo seja manifesto. Não pare de falar só porque não aconteceu na primeira vez que você falou. Fique firme falando o que Deus disse, porque tudo o que você disser vai acontecer. Então, quando você descobre os seus direitos em Cristo, o que você tem que fazer? Você tem que se manter confessando, declarando Ele todos os dias. Todos os dias tem que criar uma disciplina para isso. Pegar firme a sua confissão, as afirmações, as nossas confissões devem brotar de nossos lábios constantemente, não é de vez em quando. Por isso que muitos estão tendo dificuldade ainda na vida de fé, porque esperam problemas chegarem para começar a confessar a palavra. Sabe, amado, quando você está debaixo de pressão, é mais difícil você operar nesses princípios. É mais difícil você confessar cura quando você está com um diagnóstico contrário. Então você tem que estar sempre operando no espírito de fé. Você tem que se apegar com firmeza a essas verdades e nunca hesitar.
Fique firme. Fique firme. Diga assim: fique firme. Conserve firme a sua confissão. Conservar onde? Na sua boca. É onde você conserva. Vai ter momentos, situações em que vai ficar pesado para você. Aí você, é aquele momento que você tem que pegar firme. Pega firme. Pegue firme, gente. Pegue firme, pegue firme. Aquilo que Deus falou, pegue firme com a sua boca. Não fique esperando alguém ter fé, usar fé por você. Não dependa da fé do seu pastor, não dependa da fé do seu marido, da sua esposa, não dependa da fé dos seus pais, não dependa da fé dos seus filhos. Você precisa ter a sua própria vida de fé. E como é que você vai ter a sua própria vida de fé? Falando a palavra. A fé retém firme a declaração da palavra. Então diga: a fé retém firme a declaração da palavra. De novo: a fé retém firme a declaração da palavra. Agora ouça isso: muitos crentes fracassam quando surgem as dificuldades. Porque quando surgem as dificuldades, eles não conservam firme a confissão na sua boca. Irmãos, a mensagem da fé não é uma mensagem que livra você de problemas nessa terra. Então você precisa reter com a sua boca a declaração da palavra. E quando surgirem as dificuldades, porque vão surgir, não mude o que sai da sua boca, porque uma dificuldade se levantou. Olhe para alguém e diga: não mude o que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca, só porque as circunstâncias mudaram, estão desfavoráveis a você. Diga para essa pessoa: conserve firme a confissão na sua boca. Fale a palavra. Fale com a circunstância firmemente. Pode parecer que não está funcionando, nada está acontecendo, parece que nada vai mudar, mas só parece. Sua fé está funcionando em teu favor. Meu irmão, dê um glória a Deus aqui. Então você precisa reter. Você precisa, olha só isso aqui, como é que isso aqui é forte, ouça isso. Você deve apegar-se com firmeza à sua confissão, mesmo diante de uma aparente derrota. Irmãos, entenda, existem cenários que se levantam ao nosso redor. Cenários que causam a mim e a você a impressão de que nós fomos derrotados. Eu vi a expressão, a impressão? É uma impressão, não é a verdade. Pode parecer, mas não é. Então eu quero dizer algo aqui para você. Circunstâncias se levantaram contra você. Parece que você está derrotado. Você tem a impressão de que você está derrotado. Você tem a sensação de que está derrotado. Você tem o sentimento de que está derrotado. Você tem pensamentos de que está derrotado. Mas você não está. Você não está e não estará enquanto a palavra for conservada na sua boca. Então, mediante a pressão, mantenha-se com a palavra.
você está pressionado por circunstâncias, se você está pressionado por problemas, não mude o que sai da sua boca por causa dos problemas, mas saiba disso: conservar firme a sua confissão vai mudar os problemas na sua vida, seja eles quais forem, seja eles de que origem for. Pode todo o inferno, todos os demônios se levantar contra você. É desse jeito. E aqui ouça isso: Satanás é vencido por palavras e amarrado também por palavras. Você vai vencer, neutralizar, paralisar o diabo falando a palavra. Diga isso, falando a palavra. Diga bem forte: eu vou paralisar o diabo falando a palavra. Paulo e Silas na prisão, pés amarrados, mãos amarradas, mas a boca aberta. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu irmão, pode o diabo ter amarrado os teus pés, pode o diabo ter amarrado as tuas mãos, mas Deus te deu uma boca. Abre essa boca, comece a falar a palavra, comece a louvar ao Senhor, falando a palavra naquela situação, porque vai haver um de repente de Deus na tua vida, um terremoto que vai mudar as estruturas dessa situação, e você vai ficar livre disso. Então Satanás é vencido por palavras. Diga: Satanás é vencido por palavras. De novo, o diabo é vencido por palavras. Então não fale medo, não fale dúvida, não fale incredulidade. Fale a palavra. Fale o que Deus diz. E fique falando até que mude a situação. Pastor, estou falando, mas ainda não mudou nada. Então continue falando, continue dizendo: pastor, graças a Deus na minha vida está tudo bem, problema nenhum. Tenha se falando a palavra. Você tem que se manter operando o tempo todo no espírito da fé. Não pode ser só para situações de emergência. Por isso muitos estão fracassando na fé. Querem usar a fé só para apagar incêndio. A Bíblia não diz assim: o justo apaga incêndio pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E porque o justo vive pela fé, quando chega um incêndio ele sabe como apagar. Então muitos não estão treinados, habilidosos no espírito da fé, porque só querem usar a fé, só querem usar o falar quando chega um problema, quando chega uma pressão. Mas isso não é viver pela fé. Quem vive pela fé, quem opera pelo espírito da fé, está o tempo todo crendo e falando, desanimado, crendo e falando, cansado, crendo e falando, aborrecido, crendo e falando, sem vontade, crendo e falando. Porque você não opera pelas suas emoções, você opera pela palavra. Meu irmão, você pode obter resultado da palavra, falando a palavra, e está desanimado. Você não precisa que as suas emoções concordem com o que está saindo da sua boca. Meu Deus do céu. Suas emoções podem não concordar com o que você está falando. Ignore as suas emoções. É pela fé. Ô pastor, eu estou muito desanimado. Não tem problema, abra a boca e fale a palavra. A palavra vai funcionar mesmo quando você estiver desanimado. Você não precisa disso. Então, deixa eu usar uma expressão forte aqui. Você tem que se divorciar da sua alma. Porque você não pode operar segundo ela. Você tem que operar pela fé. E a fé
vai requerer de você conservar firme, falando, quando a sua alma não quer falar. Quando você está desanimado, quando você está cansado, quando você está desesperado, quando você está aflito, fale a palavra, 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 fale a palavra. Fale a palavra para a sua alma. Ministre a palavra para a sua própria alma. Alma, eu sei que você não está com vontade, eu sei que você está desanimada, eu sei que você está triste, mas deixa eu lhe dizer o que Deus diz na palavra. Sabe, amado, a gente tem que sair dessa esfera que as nossas emoções governam como a gente vive. Eu não tenho como não sentir, você não tem como não sentir, porque nós temos uma alma. Mas eu não preciso ser governado por ela. Então, Satanás, ele vai ser vencido pelas palavras que nós vamos falar, pelas palavras que vão sair da nossa boca. Então a nossa fé, ela é medida pela nossa confissão. Você sabe se alguém tem uma grande fé pelas palavras que saem da boca dessa pessoa. Então você precisa conservar firme a sua confissão. Conserve firme a sua confissão. Está tudo bem na sua vida? Conserve firme a sua confissão. Você tem desfrutado de vitória? Conserve firme a sua confissão. Levantou-se problemas na sua vida? Conserve firme a sua confissão. Sua alma está feliz, está alegre, está favorável? Conserve firme a sua confissão. Sua alma desanimou, está triste, está abatida? Conserve firme. Mantenha a sua boca no controle da sua vida, falando a palavra. Tiago vai dizer isso, que a língua é um pequeno órgão, mas é como um leme do navio, que conduz a nossa vida. Então você precisa parar de falar de acordo com o que você sente, com o que você está vendo, e falar o que você crê. E fica firme nisso. Irmãos, se você falou uma vez, nada mudou, continue falando. Passou um mês, nada mudou, continue falando. Passou 6 meses, nada mudou, continue falando. Passou um ano, nada mudou, continue falando, continue falando, continue falando, continue. Abraão teve que falar durante 25 anos. As pessoas desanimam muito fácil. Sabe, uma das frases que eu mais ouço como pastor: pastor, estou desanimado. Irmão, quando você quer mudar o desânimo da sua alma, você vai ter que usar a sua boca. Então toda vez, ouça isso, toda vez que declaramos, ou confessamos, ou dizemos, toda vez que declaramos fraqueza, fracasso, dúvida, medo, ficamos no mesmo nível dessas coisas. Então quando você fala sobre fraqueza, sobre fracasso, sobre dúvida, sobre medo, então você desce ao nível dessas coisas. Agora quando você falar a palavra, você sobe ao nível da palavra. Então fale a palavra. A sua declaração deve concordar totalmente com a palavra de Deus. Se você orou no nome de Jesus, você deve apegar-se com firmeza à sua confissão. Não pare só porque aparentemente nada mudou da primeira vez. Você está lidando com fé. Fé é uma certeza e uma convicção a respeito de fatos que não se veem, não se veem, não se veem. Mas você crê, porque você sabe por dentro que já é seu. Se já é seu, você usa a sua boca para chamar. E chamando vai chegar em você. Então é fácil destruir o efeito da sua oração por uma declaração negativa. Então as pessoas no culto,
elas se demonstram cheias de fé, elas pedem oração, nós fazemos orações, fazemos declarações, mas quando elas vão embora, quando elas saem dessa atmosfera, elas não se mantêm firmes, falando, e depois elas querem saber por que não está funcionando. Porque as suas declarações de medo, de dúvida, estão anulando as declarações de fé que você fez. E aí uma desculpa que eu ouço muito: pastor, mas você sabe como é que é? A gente é ser humano. Meu irmão, você é um ser humano que tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode operar no nível de Deus, porque a Bíblia diz que há coisas que são impossíveis para os homens, mas tudo é possível para Deus. Mas a Bíblia também diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se você vai entrar nessa vida de fé, no espírito de fé, você tem que estar pronto para combater o bom combate da fé. E como é que você combate o bom combate da fé? Responda para mim: ficando firme. Mas pode, ficando firme. Você tem que manter firme na sua boca essa confissão, declarando a palavra de Deus. A nossa fé ou a incredulidade, fé e incredulidade é determinada pela nossa declaração. Então, o que sai da sua boca, as palavras que saem da sua boca, determinam se você está operando em fé ou se você está operando em incredulidade, em medo, em dúvida. Sabe? Você vai sentir essas coisas, mas não fale elas. A gente sente. E sentir não é pecado. Sentir não vai atrapalhar, desde que não fale o que você está sentindo. Fique falando a palavra de Deus. Ouça, se você declara a doença se desenvolve no seu sistema. Se você confessa a dúvida fica mais forte. Se você confessa a falta de recursos, o dinheiro para de entrar. Você diz: não consigo, não posso, e aquilo imediatamente toma conta de você. Então, querido, independente do que você está passando, entenda isso. Fique falando a palavra. Agora, toda pessoa que anda por fé, ela passará por provações. Eu sei que é uma parte da mensagem da fé que as pessoas não gostam. Mas toda pessoa que anda pela fé, vai passar por provações, e não é porque Deus está mandando elas. Deus não está mandando doença. Deus não está mandando doença. Deus não está no trabalho de mandar doença nas pessoas. Mas Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, quando você anda pela fé, você atrai a oposição do sistema desse mundo. Quando você anda pela fé, você atrai a oposição do príncipe deste mundo. Então você vai ter provações. Elas não provêm do Pai, elas provêm do adversário. O diabo não quer que você se escape dele. Então, quando você anda pela fé, ouça isso, você se torna perigoso para o diabo. Quando você anda pela fé, você se torna perigoso para o diabo, porque você fica forte o suficiente para resistir o diabo. Quando você aprende a confiar na capacidade de Deus para suprir todas as necessidades na sua vida, o diabo sabe que ele não pode mais parar você. Quando isso se torna, quando essa vida de fé, quando esse andar pela fé se torna uma realidade,
em você, é nesse momento que o diabo sabe que ele está derrotado na sua vida. Irmão, deixa eu dizer algo aqui. Nós precisamos levar mais a sério esse negócio de andar pela fé. Nós precisamos pegar firme do andar pela fé. Agora, deixa eu encerrar aqui, porque nós estamos falando sobre agarrar o espírito da fé, e isso de modo que nada mais é do que você se manter firme falando a palavra, disciplinando a sua boca para falar em linha com a palavra de Deus. Parar de falar o que você vê, parar de falar o que você ouve, parar de falar o que você sente, parar de falar o que o mundo está dizendo e começar a ficar firme todos os dias, o tempo todo, falando a palavra de Deus. Agora tem uma área que nós precisamos ter cuidado, ouça isso. Sua conversa, as conversas que nós temos com as pessoas, também podem ser cheias de desânimo, e você fala de seus fracassos, inferioridade. Isso é muito comum. A gente conversa com as pessoas e você já percebeu que é fácil você atrair um pouco de atenção para você quando você começa a falar de desgraça, de problemas, tem pessoas que adoram falar de doenças. Fique longe delas. Se você não pode calá-las, fique longe delas. Pare de estar perto de pessoas que estão sempre falando de doenças, sempre falando de fracassos, sempre falando de falta. Meu irmão, você é da fé. Sua conversa também pode ser cheia de desânimo, e você fala de seus fracassos e inferioridade. Com o tempo, você se manter conversando, mesmo que seja na intimidade da sua casa. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente acha, porque nós estamos falando em casa com a nossa família, o diabo vai estar lá para ouvir a tua incredulidade. O diabo vai estar lá para ouvir a sua incredulidade quando você estiver desabafando. E no desabafo sair todo o seu medo, as suas dúvidas. Pastor, mas quando eu preciso desabafar, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que você deve fazer conhecida diante de Deus as suas petições, com orações e súplicas e com ações de graças. É lá que você tem que derramar. Com o tempo, esse tipo de conversa, isso vai roubar de você toda a sua fé, toda a sua iniciativa. Você terá dificuldade de superar essa atitude mental. Então você precisa se manter falando a palavra diariamente. Fale o que a palavra diz a teu respeito. Acorde, separe um tempo e comece a dizer. Você pode ficar em pé. Eu quero que a gente faça aqui algumas declarações. Diga assim: eu vou conservar firme. Diga forte: eu vou conservar firme. Da minha boca a palavra de Deus. Não deixarei que circunstâncias, pressões mudem o que está saindo da minha boca. Mesmo quando aparentemente eu estiver sendo derrotado, eu não vou colocar a minha atenção nisso. Vou ficar firme, falando a palavra. E a palavra que eu falo vai mudar. Já está mudando as circunstâncias ao meu redor. Diga comigo assim: eu sou o corpo de Cristo. E Satanás não tem poder sobre mim. Pois eu venço o mal com o bem. Eu sou de Deus. Eu venci Satanás. Porque maior é aquele que está em mim
que aquele que está no mundo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua palavra e o teu Espírito me consolam. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Estou livre da opressão, do medo. Estas coisas não se aproximam de mim. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois a minha justiça vem do Senhor. Mas tudo que eu faço prosperará, porque sou como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Nenhum mal me sobrevirá, nem praga alguma chegará na minha casa, porque o Senhor deu ordens aos seus anjos a meu respeito. Eles me guardam em todos os meus caminhos. No meu caminho a vida e não morte. De novo, no meu caminho a vida e não morte. Vamos lá. Cristo me redimiu da maldição da lei. Assim proíbo qualquer doença, enfermidade de vir sobre este corpo. Todo germe, todo vírus de enfermidade que tocar neste corpo morrerá instantaneamente, em nome de Jesus. Cada órgão, cada tecido do meu corpo funciona na perfeição com a qual Deus os criou. Eu proíbo qualquer mau funcionamento no meu corpo, em nome de Jesus. Nenhum mal sobrevirá na minha vida, nenhuma praga se aproximará da minha casa, em nome de Jesus, porque os anjos do Senhor estão trabalhando em meu favor. Diga: Jesus tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Eu recuso a permitir que a doença domine meu corpo. Doença, em nome de Jesus, você não pode dominar o meu corpo. A vida de Deus flui dentro de mim, trazendo cura a cada parte do meu ser. Aleluia! Diga assim: Deus tem prazer na minha prosperidade. Deus me dá poder para adquirir riquezas, para que Ele possa estabelecer a sua aliança sobre a terra. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Todos os dias tem dinheiro chegando para mim. Deus é a minha fonte infalível e ilimitada da minha provisão. De novo, Deus é a fonte infalível e ilimitada da minha provisão. Minha renda agora está aumentando, enquanto as bênçãos do Senhor estão me alcançando.
Eu sou abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Sou abençoado na minha cesta e abençoado no meu celeiro, minhas contas bancárias, meus investimentos, minha saúde, meus relacionamentos são abençoados. A bênção do Senhor me alcança em todas as áreas da minha vida, e a bênção do Senhor está agora mesmo me enriquecendo, e com ela Ele não traz desgosto. Levante as suas mãos. Vamos, exalte ao Senhor agora. Exalte ao Senhor agora. Exalte ao Senhor. Na cidade, abençoado no campo, abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Sou abençoado na minha cesta e abençoado no meu celeiro, minhas contas bancárias, meus investimentos, minha saúde, meus relacionamentos são abençoados. A bênção do Senhor me alcança em todas as áreas da minha vida, e a bênção do Senhor está agora mesmo me enriquecendo, e com ela Ele não traz desgosto. Levante as suas mãos. Vamos, exalte ao Senhor agora. Exalte ao Senhor agora. Exalte ao Senhor.